Bem-vindo a mais um episódio de Al Shakar al-Satlana, nosso Oriente Médio. Sou Dan Diker e meu co-apresentador, Kadar Abutalmi, está de férias. E hoje uma edição especial de nosso Oriente Médio. Dr. Dave Wormser, ex-principal assessor para o Oriente Médio do vice-presidente Cheney e ex-alto funcionário do Departamento de Estado, fala sobre a cúpula Trump-Netanyahu e as ondas de choque no Oriente Médio sunita e xiita. Dave Wormser, que ótimo tê-lo no programa hoje. Um momento dramático no Oriente Médio após acho que podemos chamar de uma cúpula de emergência surpresa em Mar-a-Lago. Então, por que dizemos uma cúpula de emergência surpresa? Porque em 999 dos casos, como você bem poderia me dizer, como ex-alto funcionário, tanto no Departamento de Estado quanto no gabinete do vice-presidente e no Conselho de Segurança Nacional, os líderes do mundo livre não aparecem de surpresa uns para os outros entre o Natal e o Ano Novo. E aqui temos uma reunião importante, uma mini-cúpula entre o presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre algumas das questões mais urgentes e críticas que o Oriente Médio enfrenta como região. Aqui estamos no nosso Oriente Médio das minorias. Judeus, cristãos, muçulmanos, drusos, turcomenos, curdos e outros. Todos na região. Este é o nosso Oriente Médio, todos nós, e o Oriente Médio, eu acho, de certa forma, ficou profundamente abalado com esta cúpula. E é isso que viemos analisar aqui, porque o elemento surpresa disso é que o presidente Trump se posicionou de forma tão pública e tão firme ao lado do primeiro-ministro Netanyahu. Qual a sua opinião? Existem 3 tipos de cúpulas para os Estados Unidos da América que são uma potência global, talvez o centro do poder mundial. Uma delas é o que normalmente acontece, que é quando uma série de questões chega a um ponto culminante, e esse é o ponto final que pega as tendências e simplesmente as consolida. Essas cúpulas são habituais, pouco trabalho é feito, servem apenas para encerrar algo. Outra é que, como capital imperial, as pessoas ficam irritadas com algo e vêm a Washington para fazer petições. Basicamente, vimos isso, por exemplo, com os cataris nas últimas 2-3 semanas vindo a Mar-a-Lago para tentar fazer uma petição, basicamente o presidente para seguir uma certa direção. Depois, há um terceiro tipo de cúpula, e foi isso que aconteceu nessa, que é sentar para conversar. E, após tendências caóticas ou grandiosas no mundo, entrar em uma discussão aberta sobre a coordenação de uma verdadeira sessão de trabalho. E foi isso que essa cúpula foi. O fascinante é o que isso significa. O relacionamento com Israel é bem diferente do que com quase qualquer outro país. Eu diria que é mais parecido com a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Esses são encontros reais de trabalho e coordenação com uma estrutura de verdade. Nós temos que lidar com as coisas juntos. É um nível totalmente diferente de alguém vir pedir algo para você ou seguir alguma tendência. É um tipo de relacionamento muito mais profundo e esse foi bastante bem sucedido, claro. Sim, muito mesmo no sentido, Dave, que muitos de nós, quero dizer, você e eu conversamos antes de entrarmos no ar e dissemos, sabe, houve uma verdadeira surpresa aqui, porque havia tensões entre esses grandes e queridos aliados, os Estados Unidos e Israel. Havia cronogramas diferentes em que o presidente Trump estava operando e o primeiro-ministro Netanyahu também estava operando. Além disso, para avançar para o que é chamado de segunda fase do plano de 20 pontos de Trump em Gaza, onde Netanyahu e o governo israelense foram muito firmes quanto à exigência do próprio presidente, de acordo com seu próprio plano, de que o Hamas devolva o último corpo do oficial Agvili que eles ainda estão mantendo, e sabemos que eles estão mantendo de propósito. Do ponto de vista jihadista árabe-muçulmano, segurar um corpo é como segurar o mundo todo nas mãos. E você está ditando a narrativa, está ditando o ritmo e continua enganando muitos no Ocidente. Sim, esse é um ótimo ponto. Concordo totalmente com você, Dan. Toda essa questão com Gaza é, de muitas formas, um microcosmo dos maiores problemas estratégicos que enfrentaram. Já no verão passado, vimos que os Estados Unidos e Israel haviam basicamente se alinhado com o eixo xiita.
Ou seja, encerrar e eliminar a ameaça permanente que surge do Irã e de seus representantes. Então você percebeu uma divergência entre Israel e os Estados Unidos sobre o problema sunita, que é o Hamas e sua manifestação agora, né, assim como a Síria, e depois questões regionais maiores. O interessante dessa cúpula é que, mesmo sem alinhamento perfeito sobre a questão sunita, parece haver. O presidente entendeu a posição de Israel e estava basicamente concordando com a posição de Israel, mas ainda assim estava sendo um pouco mais cauteloso, esperar para ver. Mas isso significa que por baixo do alinhamento estratégico existe. Dave, você quer dizer sobre a questão de Gaza em si, que o presidente entendeu a posição de Israel quando ele disse que o Hamas deve ser desarmado? Isso foi a primeira coisa que ele disse, e ele não tinha focado nisso antes, era Israel que estava focando nisso, e então, certo? Certo, então, ele disse, basicamente Gaza precisa ser desarmada, mas me dê um pouco mais de tempo. E é isso. Você também percebe isso na política da Síria, sim, entendo o que diz. Você pode estar certo, mas vamos dar uma chance para ele. Acho que você percebe que ele está baseado. Isso realmente reflete um problema muito mais profundo, que é, eu entendo o que você está dizendo sobre o problema sunita, o problema da Irmandade muçulmana, a ameaça emergente que Israel enfrenta. Eu concordo com você, mas vamos agir com cautela, vamos deixar as coisas acontecerem e se definirem por si mesmas. Ao invés de analisar, perceber que é para lá que estamos indo e tomar ações preventivas. Então, há uma pequena diferença tática, mas acho que isso não deveria obscurecer quando você fala sobre Gaza e o Hamas sendo o tipo de veículo através do qual isso está sendo expresso. O presidente, sobre a questão estratégica fundamental, que é o Hamas precisa ser eliminado e desarmado, desarmado e eliminado, ele apoiava totalmente Israel. Era só uma questão de vamos dar a eles um pouco mais de tempo para fazer isso, e o mesmo com a Síria. Acho que o que você vê ali é a questão sunita. Aqui a cúpula foi mais bem sucedida, mesmo que tenha sido 90, completa em vez de 100, que é alinhar Israel e os Estados Unidos na questão sunita. Os Estados Unidos já estão alinhados na questão xiita, mas a questão sunita, que é a ameaça emergente. E foi realmente bem sucedido porque, essencialmente no entendimento estratégico central do problema em várias áreas, o presidente realmente expressou concordância com Israel. Dave, quando falamos sobre o problema sunita, quero simplificar um pouco só para que todos saibam do que estamos falando. O que estávamos dizendo é que Netanyahu provavelmente disse ao presidente: olha, para chegar ao radicalismo sunita, que é impulsionado pela Turquia e até mesmo pelo Catar, que é uma questão que não foi abordada especificamente na cúpula. Mas claramente o regime turco tem causado todo tipo de problema no Oriente Médio, seja exigindo entrar em Gaza com homens armados, o que desestabilizaria Gaza, não a estabilizaria, seja pelo domínio deles sobre a Síria, no noroeste da Síria, e agora mesmo eles estão avançando para obter armamentos estratégicos adicionais sobre a Síria, o que certamente ameaçaria Israel, porque a Síria se torna uma espécie de ponte do regime iraniano para o Ocidente. E, finalmente, em Jerusalém, eles estão causando muitos problemas em Jerusalém e muitos problemas na Somália, utilizando a Somália como base para controlar e influenciar o Mar Vermelho. Então, sabe, acho que é disso que você está falando quando menciona a ameaça sunita. Sim, claro. Lidamos com Erdogan e sua postura de irmandade muçulmana há muito tempo. Por exemplo, a Fundação Tika, que atua em Jerusalém, entre outras. Mas agora a situação está mais aguda. Desde dezembro passado, quando Ahmed al-Shara assumiu o lugar de Assad, porque existe a questão civilizacional onde, pela primeira vez em 1000 anos, árabes sunitas assumiram o controle de Damasco. E isso entra nessa questão mitológica de por que, você sabe, qualquer um que estudou com Bernard Lewis ou com outros grandes estudiosos do Oriente Médio sempre sabe. A questão central no mundo árabe nos últimos 500, 600 anos foi o que deu errado, como nós. O poder que era grandioso e estava destinado a governar o mundo, de repente estagnou, fracassou e agora recuou? E quando você vê as respostas ultimamente, neste último meio século, a resposta que mais cresce é a resposta da Irmandade Muçulmana ou a resposta Salafi.
Eles não são iguais, mas são semelhantes em sua visão de mundo. Você está falando de Osama Bin Laden como um desdobramento de... Irmão muçulmano Qutb e outros, essencialmente. Os muçulmanos haviam abandonado a pureza de sua fé, e eles a abandonaram depois dos primeiros 100 ou 200 anos do Islã, que, aliás, correspondia ao califado omíada que ficava em Damasco, e como resultado desse abandono da pureza da fé, Alá não os ajudou e eles estagnaram e retrocederam. Ao voltar para Damasco, que é o epicentro do Islã sunita, ainda mais do que Meca. Meca é o centro espiritual, mas Damasco é o epicentro político do Islã sunita, do salafismo e da Irmandade muçulmana. Ao voltar para Damasco, está basicamente dizendo: nós retornamos aos primeiros 100 anos do Islã e vamos retomar nossa expansão civilizacional para conquistar o mundo. E é por isso que as minorias na Síria, todas elas muito sensíveis a esse tipo de discussão, imediatamente dizem: meu Deus, isso é algo que não vemos há 1000 anos. E eles estão se unindo e se apoiando mutuamente, implorando a Israel que os proteja, porque veem isso como uma ameaça apocalíptica e existencial à sobrevivência de suas comunidades. Se o Islã tem tanta confiança civilizacional, o segundo ponto é a Europa. O Islã vê a Europa em declínio, e é assim mesmo. Há esse sentimento real em Damasco e no mundo sunita sobre a Irmandade muçulmana. Como estamos no ataque, estamos assumindo o controle, estamos prestes a ter nossa maior vitória, conquistar a Europa, estamos vencendo, e é assim que parece de Damasco. E então você vê o comportamento estratégico da Turquia, que é uma manifestação disso no chifre da África. Em relação à Grécia, ameaçando reabrir o fim da Primeira Guerra Mundial e tomar metade das ilhas ou mais, reafirmar-se em todo o Oriente Médio, etc. Você vê isso se manifestar ali, mas também vê isso em um sentido mais amplo, se manifestando em um comportamento mais agressivo em relação a Israel. E então existe essa ameaça civilizacional real que está surgindo. Então, ao longo do último mês, o que você viu Israel fazer foi agir de forma bastante estratégica e habilidosa, enquanto ninguém percebia, para bloquear essa ameaça sunita emergente. E a grande questão é como o mundo sunita se adapta ao mundo como o conhecemos, em vez de desafiá-lo e tentar derrubá-lo. E Israel estava atuando na Somália, em Somaliland, Israel estava trabalhando com a Grécia e Chipre para formar uma aliança estratégica. Israel tem colaborado com os Emirados Árabes Unidos e o Iêmen, então o que você vê é Emirados Árabes Unidos e Israel também compreendem essa ameaça. Além das minorias no Levante, e eles estão cooperando estrategicamente em um nível intenso neste momento. E de forma aberta, realmente. E isso, claro, surpreendeu a Turquia e o Catar. O Catar faz parte disso de forma inextricável, porque eles são realmente o centro ideológico de financiamento e de apoio institucional à Irmandade muçulmana. A Turquia está, claro, totalmente envolvida ideologicamente, mas eles meio que apoiam o Catar. Também é um mercenário ou sultão de aluguel. Sim, e então, nesse contexto, Dave, vamos falar sobre um pequeno país emergente agora chamado Somaliland, que ninguém realmente tem acompanhado. E todo mundo ficou surpreso. Fale sobre uma lista de surpresas nessa cúpula entre Trump e Netanyahu. Então, Somaliland. 48 horas ou 72 horas antes da cúpula, Israel reconhece Somaliland, que é uma pequena república, um estado democrático que tem sido viável desde 1991 e que muito poucas pessoas sabem o que é. Ou, localizada no lado norte da Somália, no Golfo de Aden, muito estrategicamente posicionada. Especialmente agora, quando a Turquia tem causado todo tipo de problema usando a Somália. Um país jihadista, essencialmente mergulhado em guerra civil há décadas e no jihadismo islâmica, sabe? Guerra civil islâmica. E aqui a Somalilândia é uma espécie de mini país emergente que até agora só Israel reconheceu. Todos estão levantando dúvidas. Sim, bem, veja, isso faz parte da questão sunita, é uma parte central da questão sunita.
Isso é realmente uma das coisas mais importantes que a gente precisa analisar agora. Então, fico feliz que você tenha mencionado isso, Dan. Então, nós falamos sobre como Gaza é meio que o microcosmo dessa mudança da ameaça do eixo xiita para a ameaça sunita e como isso causou uma certa distância entre Israel e os Estados Unidos. Embora as declarações do presidente nos mostrem que ele entende a grande direção estratégica para onde isso está indo e concorda com ela, ele só quer dar um pouco mais de tempo tático para que as coisas se resolvam. A Somália é, de certa forma, a questão intersunita, ou seja, esqueça o eixo xiita que está na Somália. No chifre da África, os Houthis representam o Iêmen. Isso não está em debate agora. O que está em discussão agora é direto ao ponto. Israel contra a Turquia e Catar, e foi isso que aconteceu na Somália. Então, a Somália é essencialmente agora um fantoche do Catar e da Turquia e é muito hostil, claro, a Israel, muito hostil aos Emirados Árabes Unidos e assim por diante. E Israel, claro, e os Emirados Árabes Unidos têm interesses vitais nessa região, porque especialmente a Somalilândia, que fica ao norte, tipo ao norte da Somália, a parte norte da Somália, que já foi independente, se unificou e depois se arrependeu, e então sofreu genocídio pela Somália. Aliás, um fato interessante para quem gosta de curiosidades: quando a Somália tentou esmagar a Somalilândia, a comunidade da Somalilândia era realmente representada pelo povo Isaac, que é odiado pelos somalis, porque eles são vistos como meio judeus, o que não é verdade, mas são considerados meio judeus e coisas assim. Então eles sofreram genocídio. Isso foi sob Siad Barre, quando ele governava a Somália. Um dos principais generais dele era o pai de Ilhan Omar. Percebemos como isso se repete constantemente. Mas, de qualquer forma, esse país chamado Somalilândia fica do lado sul do estreito de Bab al-Mandeb, o ponto de entrada para o Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, você vê os Emirados Árabes Unidos muito provavelmente com forte apoio israelense. Esqueça os Houthis por um momento. O Iêmen, a parte sul do Iêmen, a parte que os Houthis não controlam, o norte dessa região é dominado pela Irmandade Muçulmana, orientada de certa forma para a Arábia Saudita, mas também para o Catar e a Turquia. A metade sul é representada pelo Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Então, Hadramaut, que é a costa, o norte, a espécie de costa leste do Iêmen, e Aden, que é a costa oeste do Iêmen, estão sob o controle do Conselho de Transição do Sul, uma coalizão do Conselho de Transição do Sul e milícias Hadramautes, como a ilha de Socotra também sob esse controle. Essencialmente, os Emirados Árabes Unidos estão fazendo um movimento com apoio israelense para controlar a entrada sul do Oceano Índico para o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Isso tem uma importância geopolítica imensa para os Estados Unidos, porque essa é a maneira, em última análise, de abrir e manter abertos os estreitos de Bab el-Mandeb e derrotar os Houthis. Bem, é exatamente isso, e é exatamente isso. Deixe-me só interromper aqui e dizer, e é exatamente por isso. Quando as pessoas perguntam por que os Estados Unidos, eles não votaram a favor disso na Organização das Nações Unidas e também não se opuseram a isso na Organização das Nações Unidas. Mas como você mencionou para mim mais cedo hoje, o presidente Trump comentou pessoalmente que ele podia entender a atitude de Israel. Existe um significado político. Certo, certo. E veja, isso novamente mostra para onde estamos indo com os Estados Unidos e Israel. Ou seja, ele passou a agir com mais cautela em seguida. A representante dos Estados Unidos, Tammy Bruce, na Organização das Nações Unidas, fez seu discurso sobre a questão da Somalilândia e ela disse: nós entendemos Israel e apoiamos Israel pelo que fez. É um país soberano e apoiamos o que fizeram. Nós não vamos reconhecê-los neste momento ainda, mas é como se disséssemos: olha, estamos com Israel nessa, mas estamos adotando uma abordagem cautelosa e não vamos pular direto na parte funda da piscina imediatamente. Novamente, essa certa cautela, mas no fim das contas revela um alinhamento estratégico profundo com Israel. Isso é importante porque, no fim das contas, se esse eixo xiita estiver se encerrando, a derrota final do Irã e tudo mais será tratada nos próximos meses. A questão sunita surge. E claro, então vem o controle do Estreito de Bab el-Mandeb.
Faz parte desse mundo maior da Irmandade Muçulmana, Catar, Turquia, ou do mundo dos Emirados Árabes Unidos, anti-Irmandade Muçulmana, pró-Ocidente, pró-Israel. E é isso que realmente está acontecendo com a Somalilândia. E preste muita atenção ao sul do Iêmen. Aliás, há outro aspecto geoestratégico nisso, que é a nova Rota da Seda da China. Embora a Turquia integre a OTAN, ela coopera ativamente como um dos pilares ocidentais da nova Rota da Seda da China. Está operando de perto em coordenação com a China. Contra a Índia, o corredor Índia-Oriente Médio-Europa, o corredor Índia-Oriente Médio, que também é uma entidade estratégica, é meio que um bloco pró-China do norte. Bem, esse bloco tem uma entrada para a África pelo chifre da África através da Somália. Então, o movimento de Israel aqui, junto com os Emirados Árabes Unidos, ou os Emirados Árabes Unidos mais no Iêmen, Israel, um pouco mais na Somalilândia, mas eles estão realmente trabalhando juntos como um só. Esse movimento também tem um papel geoestratégico na defesa e consolidação do bloco pró-Ocidente, pró-IMEC, pró-Índia contra o bloco turco-catari da Irmandade Muçulmana. Alinhado com a iniciativa Cinturão e Rota da China, na entrada para a África, é realmente a batalha inicial pelo controle do acesso ao continente africano. Então, isso tem uma importância geoestratégica imensa, uma importância de superpotência. Israel e os Emirados Árabes Unidos deram ao Ocidente um grande presente estratégico ao posicioná-lo de forma excelente para controlar. O Babel Mandeb e o Chifre da África, entrada para a África. E ninguém está realmente percebendo muito isso. Mas eu posso garantir para você, tanto os Emirados Árabes Unidos quanto Netanyahu estão percebendo, e posso garantir que os turcos, os cataris e os chineses também estão. Então isso vai ficar muito tenso. Isso vai ficar muito tenso. Pode prosseguir. Mas os Estados Unidos da América deixaram isso bem claro estrategicamente. Eles estão começando a entender isso e estão sinalizando que estão de acordo com isso. Bem, essa é a grande bomba aqui. Eles estão sinalizando para o mundo árabe muçulmano que estão alinhados com Israel nas principais questões estratégicas. Agora, eu diria que isso é algo sem precedentes em sua magnitude para o presidente, para o comandante do mundo livre. Basicamente dizer, neste momento crítico de caos controlado, se assim quiser, no Oriente Médio, e ameaças reais, todas ainda do regime iraniano, que ainda tem de 40% a 50% de seus mísseis em estoque, que não foram destruídos no ataque conjunto de junho de 2025 por Israel e pelos Estados Unidos. Além de fabricar, segundo relatos, até 3.000 mísseis por mês, você sabe, tentando manter a capacidade. Isso é realmente para o presidente dos Estados Unidos. Afirmar que estão alinhados com Israel sobre Gaza, Irã e a ameaça balística ao Ocidente e Israel é uma declaração importante para o mundo árabe muçulmano. Acho que nunca ouvimos isso de forma tão clara de um presidente americano antes. Não, realmente não ouvimos. Sempre houve certa distância do eixo xiita, pois os Estados Unidos sempre foram mais cautelosos. Eles costumavam concordar com Israel. É um problema a ser resolvido. Mas sob administrações anteriores não havia apoio para que Israel tomasse uma ação militar contra o Irã. Sob esta administração houve, mas foi hesitante, seguido logo por um cessar-fogo desejado pelos Estados Unidos. E, portanto, ainda havia claramente alguma diferença entre Israel e os Estados Unidos em relação ao eixo xiita. O que vimos ontem com a cúpula em Mar-a-Largo foi que não havia nenhuma diferença. Você não poderia ter. Acho que Netanyahu não poderia ter dito isso de forma tão forte e clara quanto Trump. Presidente Trump, não há absolutamente nenhuma diferença. Trump basicamente dizia: estamos cansados desse eixo xiita. Essa cobra ferida é perigosa. A cobra ainda pode te morder e te matar, mas está ferida. Quando ele começar a se recuperar, nós vamos acabar com ele. Foi isso que ele disse. A cobra ferida pode decidir passar por uma transformação e se tornar um derby, mas se não fizer isso, a cobra vai morrer. E isso é basicamente o que Trump disse, e está exatamente alinhado com Israel. Nenhuma diferença, nenhuma diferença. Não é convincente tática ou estrategicamente. É convincente. E houve alguns tópicos que não foram mencionados. Um deles é toda essa questão do caminho para um Estado palestino.
Nós sabemos que Israel se tornou muito, muito mais, não só cauteloso, mas realmente contrário da esquerda à direita à perspectiva de outro Estado palestino terrorista. Não só em Gaza, que basicamente, para todos os efeitos, era um Estado controlado pelo Hamas no governo, na esfera civil e militarmente. E agora a expectativa de muitos no Ocidente ainda é de que haja algum tipo de estabelecimento de uma entidade palestina soberana na Judéia e Samaria, região conhecida como Antiga Cisjordânia da Jordânia. E o que as pessoas não sabem, e por que Israel fica tão nervoso com isso, e por que rejeita isso de ponta a ponta, é que realmente estaria nas colinas da Judéia e Samaria, com vista para o aeroporto Ben Gurion e para todas as cidades costeiras. Isso sempre foi ignorado no discurso sobre qualquer tipo de resolução diplomática para o que eles chamam de problema palestino-israelense. E eu só diria isso. É importante que nossos espectadores saibam que não estamos em um problema político palestino-israelense, nem em um conflito territorial. Isso é religioso, isso é uma jihad do ponto de vista dos nossos inimigos, e isso significa a Organização para a Libertação da Palestina, isso significa o Hamas, isso significa a Jihad Islâmica Palestina. Diversas facções sob esse guarda-chuva. Isso era chamado de, você sabe, Organização para a Libertação da Palestina, que era dedicada à destruição do único mini-estado judeu, o Estado de Israel. E é importante mencionar porque não foi mencionado na conversa, certamente em público. E como você interpreta isso? Bem, sabe, você realmente acertou em cheio, eu acho, realmente perfeitamente aqui. Há algo na cúpula que as pessoas novamente não notaram que valia para Gaza, mas isso realmente te diz algo muito profundo. Teve aquele trecho em que o presidente dizia: ouça, você tem sorte de ter o primeiro-ministro Netanyahu aí. Ignore o aspecto político do primeiro-ministro Netanyahu, ele afirmou. Porque se você não tivesse esse primeiro-ministro, Israel teria sido exterminado. No dia 7 de outubro, esqueça novamente a questão do primeiro-ministro Netanyahu. Isso não é o foco aqui. O presidente Trump considerou que o ocorrido com o Hamas não foi uma grande ameaça terrorista. Foi uma tentativa existencial de erradicar Israel da face da terra. Não foi uma disputa territorial, foi um ataque existencial, um ataque genocida. E essa é a compreensão dele sobre o movimento nacional palestino, que ele existe para destruir Israel. Não era um crítico. Ah, nós só queremos 1 ou 2 quilômetros de terra para nós, ou seja lá o que for. Nós estamos aqui como um movimento nacional para erradicar vocês. Essa mentalidade se aplica à visão dele, no fim das contas, sobre a Cisjordânia. Por isso somos Judéia e Samaria, e é por isso que ele é contra as ações dos franceses e de outros. Ao reconhecer um Estado palestino, ele basicamente recuou quanto à sua criação neste momento. Acho que isso já inclui o entendimento estratégico com Israel. Sim, estamos com vocês. Se a Judéia e a Samaria estivessem sob total controle de segurança da Organização para a Libertação da Palestina em 7 de outubro, vocês teriam sido mortos e exterminados. Entendemos. Por isso, ao chegar a esse ponto, compreende-se a cautela do presidente Trump. É uma grande mudança sair de onde a América estava há um ano para onde está agora, onde estava. Solução de 2 estados. De Israel. O problema é que, se cedessem um estado e as fronteiras de 67, blá blá blá, o presidente Trump está movendo uma montanha em uma certa direção para um mundo que não viveu o trauma de 7 de outubro. Israel viveu e isso mudou Israel, mas o mundo não viveu e isso abriu um enorme abismo de percepção. Bem, o presidente Trump está agindo para preencher essa lacuna e posicionar os Estados Unidos da América ao lado de Israel. Mas é o jeito do presidente Trump agir? Na verdade, apesar da sua reputação de ser muito impulsivo e tudo mais, ele, na verdade, é um ator bastante cauteloso e metódico, e é isso que estamos vendo acontecer aqui. Ele está mudando cuidadosamente os parâmetros para alinhar os Estados Unidos à visão de Israel. Agora ele não quer que Israel haja de certas formas, o que abalou a abordagem cautelosa. Então há uma pequena diferença tática, mas é tática, não estratégica.
E a segunda coisa é que há certas questões que politicamente incomodaram nos Estados Unidos, às quais ele teve que responder. Com certos eventos que aconteceram na Judéia e Samaria ao longo do último ano, então ele está sob muita pressão para dizer não, precisamos realmente manter esse tipo de coisa sob controle. De modo geral, esse foi o principal ponto. Quando ele disse que Israel teria sido destruído, isso significa que ele entende que o projeto nacional palestino é sobre destruir Israel. Não se trata de 1 ou 2 quilômetros de novo. Uma grande mudança estratégica por parte do Trump. Com certeza. E ao encerrarmos nosso podcast com essa ideia, voltamos ao início. Dave, é quando falamos sobre o que eu chamo de Projeto Nacional Islâmico Palestino, o Projeto Nacional Islâmico Palestino, porque eu acho que ele é tão islâmico quanto nacional. Voltamos a um dos principais patrocinadores do Projeto Nacional Islâmico Palestino, que é a República Islâmica do Irã, e o que agora é uma ameaça aguda e existencial, a ameaça balística vinda do Irã e a contínua iniciativa nuclear do Irã. Onde estamos? Na sua avaliação, você trabalhou em acordos de não proliferação com o grande John Bolton do Estado, sabe, quando você estava no Departamento de Estado e no gabinete do vice-presidente. Estamos em um momento agudo e dramático em relação à ameaça do regime iraniano. É a sua opinião que Israel está buscando um sinal verde do presidente? No caso mínimo e no caso base. Estamos esperando uma segunda rodada de um contra-ataque dos Estados Unidos da América e de Israel para finalmente destruir o regime iraniano? Capacidade balística, programa nuclear e talvez, só talvez, uma mudança de regime que seria fomentada pelo próprio povo iraniano, dos quais 90% rejeitam completamente o regime. Bem, eu acho. Primeiro de tudo, em relação a onde estamos, Israel tem certas linhas vermelhas que aparentemente agora são as mesmas linhas vermelhas do presidente e estamos esbarrando nessas linhas vermelhas, estamos realmente chegando bem perto delas. Então acho que o que você está vendo é a contagem regressiva para a próxima rodada. Se os Estados Unidos da América realmente precisam participar, é outra questão. Acho que o presidente Trump preferiria não participar se não fosse necessário. E Israel pode dar conta do recado, mas se só o uso da força americana puder ajudar, acho que ele faria isso e acho que ele está sugerindo que a América participaria se fosse necessário. Acredito que Israel pode resolver isso sozinho. Se houver algum motivo técnico pelo qual eles precisem novamente de armas específicas dos Estados Unidos que Israel não tem capacidade de usar, então a América pode usar sua força. Mas, novamente, acho que o que você viu foi que todos nós entendemos que isso é entre Trump e Netanyahu. Entendemos que estamos nos limites nos últimos dias, semanas ou no próximo mês para isso. E é a última chance do Irã. Ou eles levam a sério o que não vão fazer novamente. Essa cobra não vai virar um gerbil. Ou então uma ação será tomada. E Trump foi bem dramático, dizendo que não falou apenas em ação. Ele falou isso de forma bem colorida. Então isso agora está claro. Nos últimos dias, de repente, você viu distúrbios muito graves no Irã, talvez os piores até agora. E há declarações vindas de instituições israelenses sugerindo que eles estão incentivando isso e tentando ajudar da maneira que podem. Isso pode ser muito sério, isso pode ser parte do estratégico, o começo do estratégico. É uma erupção espontânea no Irã, mas o uso disso pode ser o começo de um movimento estratégico contra o Irã. Para resolver esse problema, para limpar o caminho com isso, para que Israel possa enfrentar tantos problemas daqui para frente. Tá aí, o povo falou, Dave Wormser falou. E espero que nós, em Al-Shaq al-Sadlana, Oriente Médio, possamos colocar algum contexto e perspectiva nesse encontro tão dramático. Eu chamaria de a cúpula surpresa, a cúpula de emergência. E podemos finalmente dizer, será que o regime iraniano vai se tornar o gerbil? Como disse o Dr. Dave Wormser, temos que esperar para ver. Dave, foi ótimo tê-lo aqui. Ficaremos muito felizes em tê-lo de volta ao programa conforme avançamos. Vamos ouvir bastante sobre a administração e a parceria entre Israel e os Estados Unidos. Foi isso. Dan Diker, muito obrigado por assistir e por se juntar a nós. Este foi o nosso Oriente Médio e veremos você novamente muito em breve no nosso Oriente Médio.